Olá, queridos estudantes, bem-vindos para mais uma aula de quê? De filosofia. Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para trazer para vocês essa interessante viagem ao mundo da filosofia, ao mundo da mitologia, etc. Olha só, na aula anterior, veja bem, e aí, como é que estão vocês? Um alô aí aos professores presenciais, às professoras. Um grande abraço, fazer essa interação com vocês aí mediante a busca do conhecimento com os nossos estudantes, não é verdade? Então, bem-vindos! Eita, nosso estado aí, gente, clima tropical, caliente, como diz os espanhóis, não é verdade? Vamos aproveitar então. Galera, é o seguinte, nas duas primeiras aulas, é a unidade 1, tá? De filosofia. Nós fizemos um apanhado geral de que é a filosofia, a etimologia da palavra, a importância dela, seu pensamento crítico, etc. Agora, vamos fazer uma linha do tempo através das aulas, ou seja, em alguns momentos. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Adivinham? Olha só! Já viram falar de alguma lenda, de algum mito? Então vamos lá. Olha aí. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, galera, ó. A riqueza das mitologias, uma viagem aos tempos antigos. Então, fiquem ligados aí. Vamos lá. Gente, ó, temos quatro tópicos, quer dizer, ó. Primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto tópico. O que iremos abordar? Gente, só lembrando que é uma explanação bem breve, tá? Para que vocês se interessem por isso e vão além, buscar novos conhecimentos. Ó. O poder da consciência mítica. Eita, galera, o que é isso? O que é essa consciência mítica? Vem aqui comigo, olha só. Eu aconselhei vocês lá no início criarem um vocabulário, montar. Chegar nas duas unidades, você já tem um emaranhado, né, de palavras novas. Olha só aqui, ó, eu coloquei até, vamos lá ver, olha aí, ó. Tá vendo essas palavras aí, ó? São palavras que vão surgir ao longo, né, das aulas de filosofia no primeiro, segundo, terceiro ano. Então tá lá, já falei de conhecimento, olha lá. Filosofar, nós falamos anteriormente. Alguns pensadores, olha o Platão ali, ó. Pensamento, dogmatismo, segundo ano, então vai. Então nessa perspectiva, é legal, é interessante. E vocês possam montar um vocabulário de filosofia, ou seja, sabe por quê? Algumas palavras, ou muitas, vocês vão poder utilizar e lembrá-la delas em outros componentes curriculares. Tá? O empirismo lá, vocês vão estudar em química, em física, etc. Nessa perspectiva aí. Geometria, olha só, tem muitas palavras novas. E, gente, vocês pode montar isso num caderno, um diário de bordo, pode ser num papel, em vários papéis. A organização é sua, pode ser de maneira digital, vocês vão fazer em PDF, novo, etc. Então, um monte, né, as palavras novas. E aí já surgiu uma palavra nova, olha lá, para o seu vocabulário. Vamos lá, voltando. Então tá aí, ó, consciência mítica. Vocês vão aprender o que será isso. Então vamos lá aprender, né? Ó, aventuras da mitologia grega. Olha aqui que legal. Pensamento mítico, né, das lendas, da mitologia. As aventuras, alguns exemplos. Olha, mitologia romana, gente. Entre lendas e religiões, nós vamos ver um pouquinho. Ó, o lado sempre cultural, grego, romano e a mitologia nórdica. Agora, professor, existe outras mitologias? Claro que sim, isso é cultura. Tá? Naquele tempo, antes de existir a filosofia, o que pairava, olha aqui, ó, pensamento mítico. Isso que dominava a Grécia Antiga. E também outras regiões, os egípcios, os nórdicos, olha aqui, ó. Então, os romanos. Então, assim, conforme a cultura, a localidade, eles têm as suas lendas, as suas maneiras de acreditar no mundo antes da filosofia. Quando chegou no Brasil, em Rondônia principalmente, já existia, né, o pensamento, a filosofia, mas temos as nossas lendas. A mula sem cabeça, o boto cor-de-rosa. Inclusive, na meu ver, as nossas lendas são de cunho infantil, né?
Tem as lendas que geraram o mundo, né? As lendas das comunidades tradicionais, dos quilombolas, indígenas. Tem lendas rurais, ribeirinhas, olha aí, o boto cor-de-rosa, né? Então, assim, ao longo, se você analisar de rios, os ribeirinhos, eles contam essas lendas. Cobra grande, olha só que interessante. A cobra cega, né, que fala. Então, é nessa perspectiva, a Yara, olha só. Então, assim, eu trouxe para o lado de Rondônia essa cultura, mas a gente vai começar um pouquinho para conhecer de maneira geral. Só lembrando que esse pensamento, essa consciência na cabeça mítica, esse pensamento de ver consciência mítica é ver através das coisas o contexto das mitologias, tá? Então, eles tinham como explicação a mitologia sobre o fenômeno das coisas do mundo, sobre os raios, trovões, etc. Muitas coisas sobre isso. E geralmente dentro de uma mitologia envolve o quê? 3 fundamentos. Ele servia os mitos para explicar algo, certo? Envolvia o homem, a pessoa, algo sobrenatural e imagens de feras, né? Somente na mitologia grega. Então é nessa perspectiva aí, egípcias também, mas não feras, mas animais, tá bom? Vamos lá, continuando, vamos lá. Então assim, o poder da consciência mítica. Tá aí, ó, eu fiz essa imagem ilustrativa apenas, tá, né, na inteligência artificial, o professor Hélio fez. Coloquei um contexto de Porto Velho, ó, nessa perspectiva. Então, assim, o mito é a forma mais remota de crença, mais remota que eu falo, é mais antiga, tá? Ó. Por meio do qual os povos se relacionam com o sobrenatural, sempre, gente. É a figura assim, já disse. E está impregnado no desejo humano de afugentar a insegurança, temores e angústias diante do desconhecido, do perigo e da morte. Então, assim, essa opinião aí, lá de Aranha, ela é psicológica, né? Às vezes os medos, que naquele tempo, um exemplo, naquele tempo dos gregos, se chovesse, se desse trovões, relâmpago, a maré subia, eles tinham que dar uma resposta. E ainda não tinha, né, o pensamento racional, que é da filosofia. E eles analisavam e diziam, inventavam as histórias. Então, são criações para que possa ocorrer, tá bom? Então, as imagens, as figuras, né, da mitologia têm esses aspectos sobrenaturais. Difícil nós acreditarmos na realidade, certo? Mas são imaginadas, certo? Vamos lá, continuando. Logo, os relatos míticos, ou seja, sobre os mitos, eles se sustentam pela crença em forças superiores, olha só, cuja existência não precisa ser comprovada. Então, assim, é algo imaginário, não precisa comprovação. Lembra lá Ô, letrinha, hein? Aqui o pincel. Então, assim, imaginário que não precisa comprovar. Então, pode-se dizer que essas invenções míticas são do quê? Senso comum. Lembra que nós falamos anteriormente? O senso comum e o senso sobre a razão, sobre a ciência. Aí nós vamos ver a diferença, tá? Essa é a questão do senso comum. Agora nós vamos ver sobre mito é o quê? O significado de mito. Uma criação, imaginária, certo? Que se refere a uma crença, né? Uma cultura. Pode ser de quilombolas, indígenas, rural, indígenas, desculpa repetir, ribeirinhos, urbano e etc. Mito também é uma história imaginária ou alegórica, tá? Bem falada ou escrita em obra literária, que encerra um fundo moral, certo? Tem algum sentido. E a palavra mitologia é o estudo dos mitos, exemplo, ou conjunto de mitos, Mitologia também é um conjunto de mitos, ou seja, tem vários mitos, por exemplo, 10 mitos para eu analisar e estudar. É uma mitologia ali,
formada, tá bom? Ó, quando os mitos são examinados racionalmente, ou seja, pela nossa mente, chega-se à conclusão de que não passam de lendas, ó. Então tá aí. Histórias fantasiosas, portanto, inverossímeis. Então pode-se dizer que, ó, no âmbito da língua português, ó, é histórias. O que é histórias? Quem sabe dizer aí? O que é, galera? Histórias sem o H, sem o I e o H, são criadas, inventadas. Então, olha só, ela está dentro desse parâmetro, os mitos. Agora, para os gregos antigos, lá na Grécia Antiga, os povos indígenas e outras comunidades tradicionais trata-se da maneira como se responde às perguntas sobre a origem dos deuses e do mundo. Olha que interessante. Então, para eles, né, esse grupo que eu falei, são histórias, né, que eles vão responder uma pergunta. Imagine você quando criança, você pergunta ao seu pai, por que chove? Por que dá trovão? Aí as nossas lendas de Rondônia, Pivete, né, minha mãe, até hoje ela fala assim. Aquela chuva forte, ela amarrava um guardanapo lá no pé da mesa, jogava sarro com farinha no telhado, para acalmar a chuva. Eu, quando eu era moleque, eu gostava muito de papagaio, né, pipa. Aí tava aquele tempo ruim, chuvoso, nublado. Aí se fazia um sol no chão. Olha só, é uma mitologia que a gente traz, né? Uma fantasia que a gente vai carregando. E impressionante, eu acreditava tanto que o sol se abria, mas era comum, né, nessa perspectiva. Então, assim, isso vai formando, olha só o processo. Se nós já temos essas perspectivas, vocês têm as lendas aí, né, no sítio, na fazenda, ou em torno da escola, ou na comunidade, a forma de lidar, inclusive com a natureza, etc. A gente vai constituindo isso ao longo da caminhada, certo? E aí na comunidade indígena, como é que vocês vê o tempo, o horário? Olha só que legal. Vai chover, como é que eu sei? Tem né, as análises e a vivência dentro daquilo, daquela perspectiva natural. Aí cria, resumidamente, cria força do hábito, olha só. Então vai criando, isso é ótimo, tá? Para o nosso entendimento, a interação com a natureza, etc. Continuando, vamos lá. Então, assim, o mito ele é vivido, é uma verdade que não necessita de comprovações. Então tá aí, do senso comum, como eu falei para vocês. Certo? E porque o critério de adesão ao mito é uma crença, é uma fé. Então, poxa, eu acredito, né, cara? Não vai... Exemplo, as pessoas vão vir questionar aqui em Rondônia sobre as nossas lendas lá, o folclore brasileiro. É o que nós acreditamos. Não adianta um outro dizer e sobrepor, não tem valor, isso é mentira. Não, isso é cultura nossa. Assim como a deles, tá bom? Então eles têm a cultura e vocês veem, só é mais antiga, né? Porque lá o mundo supostamente, né, assim, de algumas coisas surgiu a partir dali, da Grécia. Por isso que eles usam muito na linha do tempo, mas existem povos ali em torno, né? A Índia, a Pérsia, entendeu? Muitos, os egípcios, mas eles se caracterizam principalmente na filosofia, mais o povo grego, tá bom? Então, assim, o mito é uma intuição compreensiva da realidade, cujas raízes se fundam em emoções, na afetividade. Então, assim, olha só, as emoções. Vocês podem criar um mito? Pode, ué. Pode criar, né? Você passou por um susto ali em algum momento, ninguém vai acreditar e cria uma história ali, né? Pode virar ou não, a mitologia. Se cair na boca popular, né, no povo, então vai contando de geração em geração, vai virando mito. Os pescadores têm muitas histórias que viram lendas. Os caçadores também, nossa, aí o Mapinguari, né? O Curupira, o Saci, então são histórias que estão surgindo aqui nas nossas lendas no estado brasileiro, estado de Rondônia, etc. Vamos lá, continuando ali. Então, gente, ó, agora a questão da mitologia. A filosofia ela surgiu na Grécia durante o século, olha só, 7 a.C.
surgiu a filosofia. Essa afirmação não pretende significar que em outros povos e culturas não existiam elementos filosóficos, tá? Olha só o que eu falei, tá? Não, a gente fala da Grécia, mas tem outros povos. Naquele momento, os gregos já cultivavam uma forma de pensamento que se costumava chamar de pensamento mítico ou mitologia. É bem conhecido. Aqui, coloquei a imagem, né? Alguns deuses. Então, assim, um pensamento baseado em narrativas, né, que relacionavam os vários aspectos da realidade, procurando dar sentido para a totalidade das coisas, para o mundo, os seres humanos, os amores e as guerras. Então, todo esse contexto envolvia a questão de um mito ou de vários mitos. Duas características fundamentais marcavam as narrativas mitológicas gregas. Quais são? A primeira e a segunda. Vamos lá ver quais? Então vamos lá. Então assim, elas exprimem uma visão de conjunto sobre o mundo, uma visão de mundo. E também a segunda tratavam o mundo em relação direta com o sagrado, eram religiosos. Então tá aí, igual eu falei para vocês. E eu vou acrescentar, são características, aspectos que para a questão que forma a questão do mito, né? Tinha que ter uma visão de mundo, né? Como surgiu o mundo. Lá para os gregos, para os indígenas, para os quilombolas, para Rondônia, como surgiu o mundo. Então tem suas histórias lá contadas ou criadas. Então era uma relação direta com o sobrenatural, com o sagrado, com religião, com imagens de animais, figuras, né? Do grego ele é muito complicado. E hoje chamamos de sagrada a dimensão que algumas pessoas consideravam, né, superior ao mundo e forte experimento para quê? Para ele. Então, explicação. Então é nessa perspectiva, é questão de explicar. Se vocês assistirem Percy Jackson, né, o filme, outros filmes que aparecem sobre as mitologias gregas, inclusive tem um seriado, uma série brasileira sobre as nossas lendas. Ela está aí em alguma plataforma, ela é paga, né? Mas eu posso indicar para vocês depois, para quem interessar. É um filme, uma série que fala de cunho brasileiro, muito legal, e menciona todos os aspectos, as lendas, as imagens, né, os personagens mitológicos do Brasil. A Cuca, o Saci e etc. A Yara. Então vamos lá, continuando. Gente, ó, aventuras da mitologia grega. Na mitologia grega, era desnecessário pensar o sagrado como exatamente maior que o mundo, era tudo sagrado, né? Esse círculo aqui, ó. A Igônia, né? Os seres divinos não eram vistos como criadores do mundo, pois os gregos, eles acreditavam que o mundo sempre existiu. Eles pensavam que nada vem do nada e nada volta para o nada, porque o nada não existe. E aí, a pergunta que não se cala, o que é o nada para você? Às vezes a gente está conversando, depende do contexto. Que nada. Você está bem? Nada. Não estou sentindo nada. O que é o nada? Olha só essa palavra, coloca aí no seu vocabulário, no seu diário de bordo e procure, pesquise. O que significa o nada? Se nada existe, por que ele está ali? Ele está aparecendo para nós. E aí? Olha só, uma pergunta, vocês já estão filosofando, certo? Que legal. Vamos lá. Gente, a partir disso, para os gregos, o mundo sempre existiu, não cabendo na maneira grega de pensar algo como a criação do mundo. Eles acreditavam que existia um caos. Olha aí. O que é o caos? Outra palavra, coloca aí, caos. Inicial, um material desorganizado, já está dizendo aqui, ó, algo desorganizado e no qual os deuses puseram ordem. Olha só que interessante. Então, existia algo Deus organizador para eles, olha só. Que organiza. De tempos em tempos tudo seria destruído. Então assim, o mundo, né, vai destrói e volta a ser organizado. Mas a base de tudo continuava e dava origem a novos ciclos de existência. É assim, ó, como se, veja bem,
Você está na escola, é lá, aí a sujeira na sala de aula, uma desordem, há muita sujeira. Suponha que teve uma festa e todo mundo descartou as coisas no chão, não organizou nada. Virou um caos, certo? Aí vem a pessoa que faz a limpeza e organiza. E amanhã do mesmo jeito. Então, nessa perspectiva, é um exemplo, tá? E exemplo lá na sua plantação, né? Os insetos vieram, virou um caos a plantação. Aí você vai lá, replanta, faz de novo. Aí se porventura voltarem os insetos, a praga, vai dar o caos, fazer aquele caos de novo, a desordem. Então, dentro dessa perspectiva grega, é como se fosse a existência. Há um ciclo, né, nessa perspectiva, por um tempo, aí vira um caos, tudo é destruído. Aí gera outros grupos de pessoas ou de criaturas. Aí vem alguém para organizar. Então, desorganizou, aí vem alguém e organiza. Olha que legal. É interessante analisar isso, tá? Então, assim, esse material final, gente, os gregos chamavam de physis, ó. E o princípio eterno, dado, né, que permite explicar a transformação das coisas, chamava de arqué. Olha só, já vão anotando essa palavra physis, que significa natureza. É a natureza. Arqué é do grego, significa princípio, que gerou. Então anota aí já no seu dicionário, ok? Além da physis, da natureza e da arqué, os gregos acreditavam também em uma vitalidade, ou seja, uma força que manifestava em tudo. Uma vida que anima a physis. Em grego é ânima. Olha só, ânima. O que é isso? Algo que anima. Por exemplo, pode-se dizer, na minha opinião, que a alma é a ânima para nós, ou seja, é um sopro que anima, tá bom? Essa vitalidade, eles, né, davam o nome de psique, ó, que se traduz em português por psique ou alma, olha só que legal. Então, esse ânima, o sopro. Vamos lá, continuando, voltando para o quadro ali. Agora, gente, nós falamos dos gregos, certo? Um pouco da mitologia, é uma introdução, tá? Depois a gente vai trazer exemplos. Mitologia romana, entre lendas e legiões. A mitologia romana é o conjunto de crenças, aqui a palavra histórias, mitos e lendas que foram contadas pelos romanos na antiguidade. As lendas, por exemplo, compunham a mitologia romana, elas estavam baseadas em relatos sobre a origem de Roma, dos deuses, dos homens e dos fenômenos da natureza. Olha só, né? Um pouco parecido com os gregos, né? De forma que eles usavam muito essa criatura, e os romanos utilizavam muito nessas perspectivas, né? A origem de Roma, dos deuses e dos fenômenos naturais. Então eu posso trazer cada lenda, né? Dentro de uma perspectiva, dentro de um acontecimento ali. Isso é lenda, é mito, ok? Vamos lá, continuando. Antes da expansão do cristianismo, na Roma Antiga, a religião do povo era politeísta. Olha essa palavra, anote aí. Poli, gente, significa vários ou várias. Olha aí, ó. E teísmo é Deus. Então, politeísta, vários deuses. Os deuses eram cultuados em rituais, festas, danças, invocações, procissões, orações, sacrifícios que ocorriam geralmente nos templos dedicados a eles. A vida dos romanos estava intimamente relacionada com religião, portanto com os deuses e panteão romano, certo? Eram eles que favoreciam o quê? As colheitas, a saúde, a proteção, a harmonia, a prosperidade, entre outros, entre homens, né? Por exemplo, os deuses romanos eram imortais, olha que interessante. Quer dizer, não morriam. E possuíam diversas características humanas relacionadas a sentimentos, comportamentos e aparências físicas. Diferente da mitologia grega, que não tinha contato com os seres humanos. Então tá aí, ó. Olha interessante a mitologia, o pensamento místico dos romanos. Então, eles tinham os deuses, né? Apesar, olha aqui, o Zeus, o deus do raio, do trovão, eles tinham sentimentos, olha só, que nem seres humanos. Aparência física de pessoas. Então, já os gregos já pensavam em monstros,
né, sobrenatural, etc. Nessa perspectiva. Aí, ó, com essa ideia de distinção de características das mitologias distintas, nós poderemos depois diferenciar. Por exemplo, o mito era de tal mitologia, grega, romana, nórdica, etc. Vamos lá, continuando, olha aí. Então, assim, gente, ó, trouxe uma tabela para a gente fazer uma análise, né? Principalmente, eu não coloquei nórdico aqui, mas vocês podem inserir aqui do lado, ó, dos nórdicos. Exemplo, ó, principais características, esse quadro aqui, essa tabela. Deus do tempo e das sementeiras. Para os gregos é o Cronos. Olha aí, ó, pai de Zeus, etc. O Saturno para os romanos. Olha só, aí para quem era lá os nórdicos, vocês vão montar, tá? Pai dos deuses, Deus do céu, da chuva e da luz e do raio. Para os gregos é o Zeus, para os romanos é Júpiter. Vou dar um spoiler aqui, tá? Para os nórdicos é Odin, né? Pai de Thor. Olha aí. Gente, Juno era deusa dos deuses, protetora de casamento e dos filhos. Então tá aqui, a Hera para os gregos, Juno. Deus das colheitas e da guerra. Era o Ares para os gregos e Marte para os romanos. Deusa do amor e da beleza, Afrodite, né, e Vênus. Assim vai, tá? Então vocês vão analisando. Olha esse, Deus mensageiro do comércio, das estradas, Mercúrio, Hermes. Então tá aí, ó. Agora, Deus do submundo, lá do lado mal, dos infernos, etc. É o Hades para o grego e Plutão. E das águas, tempestades, Poseidon e Netuno. Então, tá aí, vocês vão fazendo essa analogia para entender cada cultura, como ele é caracterizado seus deuses. Inclusive, vocês podem inserir, até do lado esquerdo aqui, ó, uma tabela maior, para bom entendimento, colocar lá na sala, imagine só, aqui, ó, vem aqui comigo, vou explicar. Imagine você, ó, colocar outras colunas aqui, ó, os nomes dos deuses do indígena, né? Olha que legal, de Rondônia, e nórdicos, ou egípcios também. Vai ficar muito legal vocês verem, ó, qual o deus das águas, aí coloca lá, cada cultura, interessante, né? Podem fazer se desejarem, né, para melhorar o conhecimento. Então tá aí, eu trouxe um exemplo. Ó. Eu falei aqui, ó, Mercúrio. O que é o Mercúrio, gente? Para os romanos e para os gregos é o Hermes, Deus mensageiro do comércio, das estradas e da eloquência. Olha só, quase não sai. Então eu trouxe aqui, ó, fiz em A essa imagem, tá? Ilustrativa. Essa de baixo é real. Ó, aqui em Porto Velho, gente, segundo eu peguei uma matéria do professor Luiz Henrique aqui, ó, vocês podem ver. Esse aqui é o link para vocês verificarem. Esse daqui, gente, ó, você sabia que é uma imagem colocada lá na década de 40 aqui em Porto Velho, capital? É o deus do comércio, das viagens, da mitologia romana. Bem interessante, ó. Então tá lá o prédio até hoje nessa situação. E a imagem está lá em cima, em Porto Velho, no centro mesmo, tá? Vocês podem vir tirar foto para mandar para nós quando vier em Porto Velho. Gente, ó, é lá na Edifício Feitosa, na rua José de Alencar, com o Barão do Rio Branco, construção de 1940. Ela foi iniciada pelo empresário Emídio, né? Emídio Alves Feitosa. E quem construiu, quem idealizou para trazer foi o engenheiro civil José Otino de Freitas. Interessante a nossa cidade ter um símbolo, né? Aí, a ideia do professor Luiz, vamos lá. Símbolo da mitologia romana, que legal. Agora, gente, o universo da mitologia nórdica, nós vamos passar para outro ponto, tá? Olha que interessante. Se vocês pegarem já esses deuses, colocar naquela tabela, e também inserir, eu já estou adiantando, um spoiler,
Também do lado uma coluna com os deuses também dos orixás, né, são os quilombolas, cultura africana, muito legal. Então faça em cartolina, assim, bem legal uma tabela, fica interessante, isso fica a critério de vocês. Aí prega lá na sala de aula, lá no pátio, para as pessoas entenderem um pouco da cultura mitológica, pensamento mítico. Né? Aí nas comunidades indígenas tem muitas histórias. Inclusive ano passado, teve até um cacique contando um vídeo sobre o mito. Bem interessante isso. Ó. Tá bom? Vamos lá, continuando? Então assim, a mitologia nórdica ou germânica foi desenvolvida nos países escandinavos, né, ou nórdicos, como diz o dito. As atuais na Suécia, ó, Noruega, Finlândia, Islândia e Dinamarca. Então, são os países escandinavos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. A mitologia nórdica possui grande importância na configuração da cultura dos antepassados, dos povos antigos. Então, olha só, até para os nórdicos tem importância, porque antes da filosofia eles criaram essas mitologias para que explicar algo que eles estavam assim, ansiosos para saber. Às vezes as crianças, os jovens, todos perguntavam por que aquilo, por que isso. Então, eles foram criando essas mitologias para tal, ok? Continuando, olha aí. Constituída, né, de deuses, heróis, anões, gigantes, serpentes, lobos. Eita, falei já no bolo. E feiticeiros, as lendas relatam acontecimentos que procuram explicar a origem da humanidade, a vida após a morte, fenômenos da natureza e outros, certo? Então tá aqui, ó, né? E aí, que cidade é essa, já sabe? Por ser crença entre vários povos, também chamada de mitologia viking ou germânica. Então tá aí. Tem filmes, né, séries aí sobre isso. Asgard, né? Olha só, de Thor. Então assim, a mitologia nórdica é composta por 9 mundos. Ó. Vamos lá saber? Ó, Midgard, a Terra-média e Reino dos Humanos. Olha só que legal, é um planeta físico. Asgard, separado do mundo dos humanos por imensos muros. É o reino, né, superior, os céus. E seu guardião, né, Heimdall. Seus líderes são Odin e Frigga, né, que é a deusa da fertilidade. Ó. Niflheim, né, governada pela deusa Hel, deusa do inferno e filha de Loki. Niflheim corresponde ao reino do gelo, do frio. Então, vários mundos. Ó. Vanaheim, né, ó, mundo de repouso dos deuses, Vani. Então, assim, são vários mundos que vão trazendo. Vocês vão conhecer aí um pouco, né? O quinto lá, ó, Svartalfheim, né, local onde os deuses subterrâneos chamados de Svartalfheim, né, moravam. O líder Rod, Frigga, etc. Então, assim, gente, é como se fosse o Hades lá, né, submundo. Jotunheim, né, o reino dos gigantes. Olha só, sempre naquele filme do Thor você vê. Nidvarli, que é o reino dos anões, né, diferente dos gigantes. Muspelheim, né, que é reino do fogo, olha só. Tem o Arthur, né, reino dos elfos. Então, assim, são 9 reinos que formam a mitologia nórdica. Muito interessante, se vocês quiserem conhecer as figuras, as imagens desses personagens mitológicos, desses reinos, vocês podem pesquisar. Inclusive, tem filmes, né? O filme Thor, inclusive, tem muitos personagens deles. Continuando, olha aí. Bifrost, né? É o nome dado à ponte de ligação. Tá bem aqui, ó. Botei aqui nessa, ó. Como se fosse a ponte de ligação, né? Onde os deuses subterrâneos chamados moravam, né? Opa, tá aqui. Entre o reino dos deuses, Asgard, e o reino dos homens, Midgard. Ó, Yggdrasil, né? Que é a árvore mítica e sagrada da mitologia nórdica. Valhalla, né? Chamada de Salão dos Mortos. Então, corresponde à residência dos deuses. Ragnarok, tem até um filme com esse nome, né? Corresponde ao local do destino final dos deuses. A batalha de Ragnarok aconteceu na região de Midgard. Então, vocês já verificam. Eu trouxe até uma tabela aqui, ó. Vamos lá.
A mitologia nórdica, os deuses não são eternos, olha aí. E com a batalha de Ragnarok, muitos deles morrerão, dando origem a outros deuses. Então tá aí, lá para os, olha só, para os romanos eram eternos. Para eles já não são eternos, os deuses, os mitos, os mitológicos, né? Os personagens, tá? Tá, ó, Odin. O Odin, ele é o deus dos deuses, Vinco, o pai dos deuses. Fré, deus da mudança, é o irmão de Freia. Friga, deus da fertilidade, vai, né? Thor, olha lá onde que está o Thor, bem conhecido, deus do trovão, como se fosse na mitologia grega ou Zeus. Olha que interessante. Então, podem, se quiserem fazer a tabela, nessa perspectiva, vocês podem, para melhor conhecimento, certo? Então, tá aí, eu trouxe, das duas primeiras aulas, nós falamos um pouco sobre a introdução da filosofia e o filosofar. Agora, trouxemos já um pouco da mitologia, que ocorreu antes da filosofia. E eu vou trazer mais alguns aspectos na próxima aula sobre a mitologia, inclusive a nossa, olha interessante. Mas não saia daí não, que a gente temos um pouquinho mais, tá? Tchau, tchau, até a próxima.